Aquele que a vara florescer, este é o meu escolhido. E assim falou Deus com Moisés, porque Deus tinha escolhido Arão para ser o sacerdote, né, do povo. E aquele povo, alguns que não servia a Deus de fato e de verdade, que era da tribo de Corá, que estava sempre procurando um problema dentro, né, do acampamento ali do povo judeus, eles estavam sem aceitar aquela liderança que Deus tinha escolhido. Como todas as pessoas que não servem a Deus, que não têm temor a Deus, ela está sempre contra a liderança. Ela sempre acha um defeito na liderança. Ainda que aquela liderança seja escolhida por Deus, a pessoa não aceita. E ali, Deus fez, né, aquela proposta com Moisés, que era para todos trazerem uma vara, e que no outro dia a vara que tivesse florescido, né? Claro que a vara tinha que estar sem nenhum, assim, sem nenhum galho, né? Que muitas vezes as pessoas que trabalham na área da agricultura sabem que quando tiramos uma vara, nós cortamos todos os galhos que estão do lado e deixamos a vara sem nada. A vara ela fica sem nenhuma folha. E assim fez, né, o povo naquele dia. E no outro dia, a vara, quando abriu ali o local que tinha colocado as varas, só uma vara tinha escolhido, que estava com o nome de Arão. E aquela vara, né, a Bíblia fala em Números 17, aquela vara, ela não só floresceu, mas como ela também teve frutos, nasceu frutos daquela amendoeira. A amendoeira, para ela dar árvore, para ela dar uma fruta, ela leva de 5 a 12 anos. E Deus fez com que aquela vara brotasse e desse fruto de uma noite para o dia. Então, assim, trazendo para os dias de hoje, nós podemos ver que Deus não se importa com o tempo. Se nós estivermos com 12, com 15, com 5, não importa o tempo que nós estejamos enfrentando uma situação difícil, Deus resolve de uma noite para o dia. Deus não precisa de tempo para fazer, para libertar. Deus não precisa de tempo para salvar, para curar. Se Ele quiser, agora, nesse momento, a pessoa que está dentro de um presídio já há 15 anos, ou 10, ou 5, não importa, ele pode soltar. Hoje mesmo ele pode soltar. Uma pessoa que esteja sofrendo há mais de 20 anos com a doença. A Bíblia fala de uma pessoa, de uma filha de Abraão, que tinha 18 anos que ela andava encurvada. Então aquela pessoa, ela não era estrangeira. Ela era do povo de Deus e ela estava doente. E Deus foi lá e curou, né? Jesus foi lá e curou aquela mulher que andava encurvada. A Bíblia fala também daquela mulher que tinha um fluxo de sangue há mais de 12 anos. E tão somente ela tocou na orla do vestido das vestes de Jesus, ela ficou curada. Então para Deus não tem tempo. Não tem negócio de tempo não. Se Ele quiser salvar agora, Ele faz. Coisas que podem ser resolvidas em mais de ano, de 10 anos, Deus pode resolver em apenas um segundo. Então somente nós crermos sem duvidar. E as pessoas que não querem o nosso bem, ela fica duvidando, ela fica desacreditada que nós não somos escolhidos de Deus, assim como aquele povo de Datã, né? Que foi aquele povo que Deus fez com que a terra se abrisse e engoliu ele e a família toda, porque ele só dava problema. Eles só viviam endemoniados. E aí eles criticavam o povo que estava certo, né? Tudo que Deus falava para Moisés fazer, aquele povo criticava. E se Deus, Ele quiser, Ele faz. Se Ele não quiser, Ele não faz. Porque se Ele fizer, ele é Deus. E se Ele não fizer também, Ele continua sendo Deus. Então não tem essa do inimigo querer impedir a minha e nem a sua vitória. Porque quando Deus manda, Ele garante. E Ele está no controle. Deus é que entrar no controle da minha e da sua vida. Não existe essa do inimigo vir atrapalhar a nossa vitória, não. Porque a vitória é certa pelo sangue de Jesus. Para você que está aqui pela primeira vez, eu sou a irmã Del Matos. Eu oro todos os dias pela manhã e no finalzinho da tarde. Se você não é inscrito, tem a palavra escreva, se você toca. Aparece também o símbolo de um sino, você ativa e vem a palavra todas. Também você toca. E antes de sair, também dê o seu like, dá o dedinho polegar do lado esquerdo. Não deixa de dar o like não, porque o YouTube entende que é um conteúdo bom e pode informar e indicar para outras pessoas. Oremos.
Ó Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e Criador da terra. Nesse momento que eu entro na Tua presença santa, Senhor, eu peço ao Senhor misericórdia pela minha vida, pela minha alma, pela alma dessa pessoa, Senhor, que está aqui buscando. Às vezes elas estão buscando, meu Pai, uma palavra. E quando ela vai lá, ela abre e ela encontra uma palavra. Uma palavra de fortalecimento, uma palavra de libertação, uma palavra de cura. Porque o Senhor quer curar, o Senhor quer salvar e o Senhor quer libertar. Basta essa pessoa crer sem duvidar que ela vai ver a Tua glória, Senhor. Ainda que os médicos tenham desenganado esta pessoa, o Senhor não desenganou? Ainda que o advogado tenha desenganado, o juiz tenha falado, a causa está perdida. Não foi o Senhor que falou? O Senhor pode dar um veredito ao contrário do que o médico e do que o juiz e o advogado falou. Porque o Senhor é que está no controle de tudo. O Senhor é que segura, meu Pai, nós aqui nessa terra. O Senhor é que nos controla. O Senhor é que comanda o mundo inteiro. Os homens, eles estão se achando. Eles estão se achando aqui na terra o Todo-Poderoso. Os homens, eles estão tão ousados que eles estão querendo criar um outro homem. Eles estão querendo fazer um ser humano, mas ele não faz. Porque o único que pode, que fez, é o Senhor. Foi quem criou o ser humano. E o Senhor criou da maneira que o Senhor quis. Porque se o Senhor nos fizesse perfeito, nós não iria depender do Senhor. Então o Senhor já nos fez com a dependência do Criador. Nós precisamos do Criador, que é o Senhor. Assim como os homens hoje estão criando máquinas e o Senhor criou a humanidade inteira, é o Senhor que conserta a humanidade. Os homens criam robôs, mas muitas das vezes eles não controlam. Porque, meu Pai, nós estamos vendo aí o homem querendo consertar o robô e o robô se revelando. Se um robô daquele ali der uma pancada em um daqueles que criou, eles vão matar. Porque eles estão se voltando. E ai de nós, se essas máquinas que eles estão inventando aí, robôs, animais como robôs, ela se rebelar, ela tiver algum defeito, elas vão de encontro à humanidade e ela destrói a humanidade inteira. É o que o homem está fazendo, mas o Senhor não. O Senhor nos fez com o coração, o Senhor nos fez com a alma, o Senhor nos fez com o espírito, para entender, por mais doente que essa pessoa esteja da mente, o Senhor sempre deixa, nem que seja um fiozinho de lembrança que ela é um ser humano e que ela pode voltar ao início de tudo, se consertar. Ainda que essa pessoa seja a pior criatura da face da terra, o Senhor dá esperança para essa pessoa, porque o Senhor pode transformar. O Senhor diz, enquanto a vida é esperança. E por isso, meu Pai, eu peço ao Senhor que o Senhor envie os teus anjos, o teu Espírito Santo na casa de cada um agora, no trabalho, ou nessa pessoa, onde essa pessoa está, no presídio, não importa, no meio da rua. Visita, meu Pai, esse ser humano agora e liberta, cura, salva, meu Pai, dê paz. Vai repreender na força do mal, vai repreender na doença, vai repreender no espírito das trevas. O espírito, meu Pai, que faz com que essa pessoa não venha a ser um vencedor. Mas hoje nós estamos determinando que a vitória vai chegar pelo teu sangue. Em nome de Jesus, Pai, eu já te agradeço. Visita, meu Pai, cada um que faz parte desse canal, Senhor. E os familiares deles, esses que vão entrar pela primeira vez hoje, esses que ouvem, muitas das vezes eles não acertam se inscrever. Seja com todos, meu Pai. E aonde essa oração chegar, meu Pai, no Brasil ou fora do Brasil, leve, meu Pai, a salvação. Obrigada, Senhor. E toma, meu Pai, o meu país nas tuas mãos. E os países que precisam de ti, porque todos precisam, mas nem todos reconhecem. E o Senhor é Deus do mundo inteiro. Eu te agradeço em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, te guarde e faça resplandecer o brilho do seu rosto sobre ti e te dê paz, não só hoje, amanhã, mas para todos sempre. Amém. Glorificado, exaltado é o nome do nosso Deus. Aleluia. Que a paz do Senhor entre nos nossos corações e vive e reina para sempre. Bom dia.